Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem A Era da Igreja de Pérgamo. No último culto, lemos das páginas 158 a 159. E ali o irmão Brana continuava falando sobre o trono de Satanás, que Jesus diz que estava ali em Pérgamo, ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Então o irmão Brana falava da onde começou esta religião de Satanás, onde originalmente foi o seu trono. E ali ele mostrou que ela começou na Babilônia, a falsa religião, a religião de Satanás, o paganismo, a idolatria, começou ali na Babilônia de Nimrod. E não só o paganismo, mas foi ali na Babilônia de Nimrod que o monoteísmo converteu-se em politeísmo. O que é o monoteísmo? Uma religião monoteísta é aquela que crê em apenas um Deus, é aquela que adora apenas um Deus. Os judeus, os descendentes de Sem, os filhos de Abraão, são monoteístas. Eles creem em um Deus apenas. Eles não creem em uma trindade, eles não creem em uma dualidade, mas eles creem em apenas um Deus. E o politeísmo é a religião que crê e adora mais de um Deus, sejam eles 2, 3, dezenas, centenas, como era costume dos greco-romanos. Mas ali na Babilônia de Nimrod é que o monoteísmo, a religião verdadeira, que adorava apenas um Deus, converteu-se em politeísmo. Foi ali que todo esse conceito de mais de um Deus surgiu. Foi ali que o conceito da trindade surgiu. O conceito, a doutrina, entre aspas, cristã, da Santíssima Trindade, começou ali na Babilônia de Nimrod. E como o conceito da trindade foi representado lá na Babilônia, ela foi representada por um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com 3 lados iguais. E desde aquele tempo, o triângulo é um símbolo da divindade. E aquele triângulo que estava ali na Babilônia, até hoje está ali em Roma. Você vê até em fotos, imagens da Igreja Católica, parece um velho, que seria o Deus Pai, e um triângulo atrás da cabeça dele. Aquilo representa a trindade, representa para os povos pagãos o símbolo da divindade. E por que o símbolo da divindade? Porque começando ali na Babilônia e passando através dos outros reinos, das outras nações, da Babilônia para os egípcios, dos egípcios para os gregos e assim por diante, aquilo era um símbolo da divindade para eles, porque aquilo representava uma divindade tríplice, representava uma trindade. E aquilo foi um conceito de divindade, porque em cada nação, em cada reino, houve pelo menos uma trindade. Em cada nação pagã politeísta se adorava uma trindade. Você vê ali em Roma que eles adoravam Mitra, Apolo e Cibele, também Júpiter, Marte e Quirino, também Júpiter, Juno e Minerva. Veja que ali em Roma eles tinham várias trindades. Ali no Egito, a trindade era Osíris, Ísis e Horus. Na Grécia, havia uma deusa chamada Hécate, creio que assim pronuncia, que era chamada de a deusa tríplice. E ali na Índia, eles tinham uma trindade de Brahma, Vishnu e Shiva. E o irmão Brana disse que na Índia eles sentiram-se inclinados
a representá-la como um Deus em 3 formas. Você vê que a trindade hindu, a trindade da Índia, é muito parecida com a dita doutrina cristã da Santíssima Trindade. Em um relato de uma das Bíblias hindus, de mais de 3.000 anos atrás, diz o seguinte: ó 3 senhores, sabes que eu reconheço um só Deus. Dizei-me, portanto, qual de vós sois a verdadeira divindade, para que eu possa recorrer somente a Ele em minhas adorações? Os 3 deuses, Brahma, Vishnu e Shiva, tornando-se manifesto a ele, responderam: aprendei, ó devoto, que não há distinção real entre nós. O que lhe surge é somente a semelhança. O único ser aparece sob 3 formas, pelos atos de criação, preservação e destruição, mas ele é um só. Veja da onde surgiu a doutrina pagã da Santíssima Trindade. Eles dizem que é um Deus apenas, que eles adoram apenas um Deus. Os pagãos hindus também diziam que adoravam apenas um Deus, mas que se manifestava em 3 formas: as formas de Brahma, Vishnu e Shiva. Veja da onde surgiu a doutrina da Santíssima Trindade. Ela é pagã, ela teve origem ali na Babilônia e foi passando de nação em nação. Em cada nação ela foi representada de um jeito. E quando chegou ali em Roma, e aquela Roma imperial se tornou a Roma papal, a Roma cristã, então eles apenas trocaram os nomes. Assim como eram os mesmos ídolos, os mesmos demônios, trocando de nome, de nação em nação, quando Roma imperial se converteu em Roma papal, foi a mesma coisa. Eles mudaram os deuses Júpiter, Marte e Quirino para Pai, Filho e Espírito Santo. Esta é uma doutrina pagã, não é uma doutrina cristã. E mesmo hoje, dentro do povo que se diz da mensagem, eles se inclinam a adorar mais de um Deus. Eles se inclinam a ver mais de uma pessoa na divindade. E às vezes usam até o mesmo argumento dos trinitarianos, que o Filho tem a mesma essência do Pai. Isso é teologia babilônica, é a teologia pagã. O irmão Branham diz: os pagãos tinham mais verdade revelada do que Abraão, o pai da fé. Aqueles que descendiam de Sem, Abraão e outros, aqueles hebreus, eles criam em apenas um Deus. Eles criam naquilo que Deus disse: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Eles adoravam apenas um Deus. Em Gênesis 18, você vê o hebreu Abraão, descendente de Sem. Ele viu 3 pessoas vindo, 3 homens, mas um só ele chamou de Senhor. Um só ele reconheceu como Deus. Mas aqueles da tribo de Cão, aqueles babilônicos, eles começaram com a doutrina e com os ensinamentos politeístas. O irmão Branham diz: é de se admirar que teólogos hoje em dia creem e defendem a santíssima doutrina da Trindade. Homens estudados, homens que conhecem história e sabem aonde foi a origem desta doutrina. Ó teólogos, não é estranho para vocês que os da descendência de Sem, Abraão, criem apenas em Deus, e nunca houve menção nenhuma deles tendo qualquer símbolo que representasse algo parecido com uma trindade. E você vê aqueles da descendência de Cão, os babilônicos, se prostrando e se inclinando para uma trindade. Eles defendem não a fé de Abraão, e devemos ser filhos de Abraão e ter a fé de Abraão. Abraão viu 3 senhores, e um ele reconheceu e chamou de Deus. E assim os filhos de Abraão pela fé devem ser do mesmo jeito. E o irmão Branham diz, retomando nossa leitura: de acordo com a história,
Não demorou muito para ser feita uma mudança neste conceito de um Pai, um Filho e o Espírito Santo. Satanás levou-os um passo por vez para longe da verdade. O emergente conceito da deidade agora era: 1. O Pai eterno. 2. O Espírito de Deus encarnado em uma mãe humana. Isso faz pensar: 3. Um Filho divino, o fruto dessa encarnação, a semente da mulher. Mas o diabo não está contente. Ele não conseguiu ainda a adoração de si mesmo, exceto de uma maneira indireta. Por isso ele leva as pessoas para mais longe da verdade ainda. Através de seus mistérios, ele revela às pessoas que, uma vez que o grande Deus e Pai invisível não se envolve nos negócios dos homens, mas permanece em silêncio relativamente a eles, segue-se então que ele pode muito bem ser adorado em silêncio. Realmente isto significa ignorá-lo tanto quanto possível, se não totalmente. Esta doutrina espalhou-se ao redor do mundo também, e hoje mesmo na Índia, pode-se ver que os templos ao grande Criador, o Deus silencioso, são notadamente poucos em número. Uma vez que não era necessário adorar o Pai Criador, foi muito natural que a adoração pendesse para a mãe e o filho como alvos de devoção. No Egito houve a mesma combinação de mãe e filho, chamada Ísis e Osíris, como havíamos mencionado aqui. O irmão Brana diz: na Índia era Isi e Isvara, não sei como é que pronuncia. Note até a similaridade de nomes. Na Ásia era Cibele e Deus. Em Roma e na Grécia foi seguido o exemplo, assim como na China. Bem, imagine a surpresa de alguns missionários católicos romanos quando entraram na China e encontraram ali a Madonna e o filho com raios de luz emanando da cabeça do bebê. A imagem poderia muito bem ser permutada por uma do Vaticano, exceto pela diferença de certos traços faciais. Agora cabe-nos descobrir a mãe e o filho originais. A mãe Deus original da Babilônia era Semiramis, que era chamada Rea nos países orientais. Em seus braços ela segurava um filho, que embora bebê, era descrito como alto, forte, bonito e especialmente cativante às mulheres. Em Ezequiel capítulo 8, versículo 14, ele foi chamado Tamuz. Entre os escritores clássicos era chamado Baco. Para os babilônios ele era Ninus, o que explica o fato dele ser representado como um bebê nos braços e ainda assim ser descrito como um grande e poderoso homem. É que ele é conhecido como filho esposo. Um de seus títulos era esposo da mãe, e na Índia, onde os dois são conhecidos como Isvara e Isi, ele, o esposo, é representado como um bebê ao seio de sua própria esposa. Que este Ninus é o Nimrod da Bíblia, podemos afirmar comparando a história com o relato de Gênesis. Pompeius disse: Ninus, rei da Síria, mudou as antigas maneiras moderadas de vida pelo desejo de conquistar. Ele foi o primeiro que fez guerra contra seus vizinhos. Ele conquistou todas as nações, desde a Síria até a Líbia, porquanto estes homens não conheciam as artes de guerra. Diodorus diz: Ninus foi o mais antigo dos reis assírios mencionados na história. Sendo de temperamento guerreiro, ele treinou rigorosamente muitos jovens nas artes de guerra. Ele sujeitou Babilônia quando ainda não havia cidade de Babilônia. Assim vemos que este Ninus começou a tornar-se grande em Babilônia. Construiu Babel e dominou a Assíria, tornando-se seu rei, e depois prosseguiu a devorar outros vastos territórios onde as pessoas não tinham habilidade para a guerra e viviam de uma maneira moderada, como disse Pompeius. Agora em Gênesis 10, falando do reino de Nimrod, diz: e o princípio de seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, e Calá, etc. Porém os tradutores cometeram um erro ao traduzir a Síria como um substantivo, porque é um verbo, e um caldeu significa tornar forte. Assim é Nimrod, que tendo se tornado forte, ele estabeleceu seu reino
formando o primeiro exército do mundo que ele treinou através do adestramento e dos rigores da caça. Foi para além de Sinar com seu forte exército e subjugou nações e edificou cidades tais como Nínive, cujo nome foi em homenagem a ele, porque até hoje uma parte principal das ruínas daquela cidade é chamada Nimrod. Encerramos na página 161. Compramos um monte de palavra difícil aqui. Não foi fácil. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.